um instrumento vivo, meu Senhor. Envia-me para ser o seu abraço acolhedor e levar tua palavra, ser canal da... Olá pessoal, nós estamos começando hoje Padre em Missão Vaticano. E eu vou confessar para você, me dá aqui as autorizações. Você não tem noção, nós temos tudo documentado, mas fazer as imagens aqui, e eu fico imaginando o que vai ser depois na entrada da Basílica de São Pedro. Mas tudo para tentar mostrar para você, não estão fazendo nada ilegal, chega. Eu só digo assim, é um controle muito rígido. Se existe um país burocrático, estamos nele. Digo, no Vaticano, mas faz parte. Você tem que imaginar, são 44 hectares, é um estado, estamos num outro estado. Aqui a fachada da Igreja de São Pedro, lá é onde o Papa esteve fazendo audiência. Nessa praça, é a Praça de São Pedro. As colunas foram feitas e pensadas por Bellini, é um braço aberto que acolhe a multidão. Aqui cabe umas 100 mil pessoas, segundo as estimativas. E o povo, alguns sentados, alguns ficam de pé. Mas, de modo geral, essa é a Praça de São Pedro, você está tendo uma visão agora. Lá são os aposentos do Papa, onde ele faz o Ângelus. E aqui, se você vê, nós vamos andar um pouquinho. Temos aqui deste lado São Pedro e do outro lado também duas estátuas enormes. Nós vamos andar um pouco. Graças a Deus a gente tem essa permissão para estar fazendo isso. Então são pessoas de todo o mundo, o calor está grande. Acredito que uns 40 graus nós estamos aqui, o sol a pico. E eu quero chamar a atenção porque nós estamos aqui perto do obelisco. E as pessoas vêm para ver o Papa, para escutar o Santo Padre, o Papa. Já foi assim com São João Paulo II e também agora com Bento XVI e também com o Papa Francisco. Evangelizar é preciso, molto. Evangelizar è preciso. Grazie tanto, grazie mille. Grazie mille. Nós estamos no Estado do Vaticano. É bom lembrar que o Estado do Vaticano foi reduzido a esses 44 hectares, mais o Castelo Gandolfo e as basílicas papais, que é uma linha tênue, o que é Itália, o que é lá, né, nas basílicas papais. Mas, de fato, a Basílica Papal de São João de Latrão, Santa Maria Maggiore, São Paulo fora do Muro, são locais, são terrenos do Vaticano. Isso foi feito no acordo quando se perdeu os estados pontifícios, as terras da igreja, e se foi feito um combinado. E esses 44 hectares que oportunamente nós vamos acompanhar. Agora, sigamos para a Basílica de São Pedro. Disse Jesus: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Claro que Jesus, ao dizer essas palavras, não estava se referindo a uma construção em pedras, mas, ao visitarmos a Basílica de São Pedro, podemos até imaginar que sim, pois a Basílica foi construída no lugar cultuado como túmulo de Pedro. Depois, com as escavações foram comprovadas que São Pedro, o primeiro Papa, realmente foi enterrado naquele lugar.
a imagem de São Pedro, é lugar de muita peregrinação, mas uma parte em particular, os pés. Todos que visitam, e claro, eu também, passa a mão nos pés da imagem de São Pedro. Já é uma tradição pedindo bênção. Tanto que ao longo dos anos, com tantos que passaram essa parte, que já está desgastada completamente. É a piedade, é a fé no primeiro Papa da Igreja, São Pedro, rogai por nós. Veja o interior da Basílica. Tudo tem um significado. Desde o baldaquino de Bernini mesmo, que fez a Praça de São Pedro, a Pietà de Michelangelo. Puxa, ela que foi destruída infelizmente, mas graças a Deus foi restaurada, hoje protegida, muito bem com um vidro. Olha a Pietà, o rosto jovem, segurando um filho adulto. Que estranho, né? Morto nos braços, de uma beleza ímpar. Na verdade, é lembrando Maria sempre virgem e bela, e Jesus representando a humanidade decaída a ser ressuscitada. Outro detalhe, tudo que enxergamos como quadros pode parecer pintura, mas o reflexo denuncia, são mosaicos. É uma basílica singular. Estamos no centro de Roma, tanto que aqui tem o Sightsee, você está vendo ali Vaticano Roma, e estamos entrando pela porta lateral, você vê que está toda em reforma. Bom, literalmente em reforma interna, em todos os aspectos, e externa no acabamento desse prédio. E aqui é a Rádio Vaticano. Sim, aqui é a sede da Rádio Vaticano, onde estão 40 redações linguísticas, né? E que jornalistas de 60 nacionalidades trabalham. Gente, é um mundo à parte. Uma pequena Babilônia, mas em prol de uma mesma causa, Jesus Cristo. E desde já muito obrigado, Silvanei, por estar conosco e nos fazer entrar na sua casa, porque praticamente você vive aqui, não é? Isso mesmo. Sejam bem-vindos. Vamos lá? Bom, aqui a entrada da Rádio Vaticano, a Rádio do Papa conhecida, e aqui temos um lugar interessante e especial. A sala Guilherme Marconi, que é um pouco a briga que nós temos. Quem é o criador, o fundador, o inventor do rádio? Nós temos o padre Landel de Moura no Brasil, que, segundo a história, foi a primeira pessoa a fazer uma transmissão radiofônica, mas a história nos conta que Guilherme Marconi, que foi o criador da Rádio Vaticano, ele que fundou a Rádio Vaticano. Sério? Olha, gente, cultura. E fez a primeira, digamos, transmissão via oceano com os 3 bips do OS, né? E ali se começa toda uma vida, vamos dizer, para o mundo radiofônico. Mas eu quero mostrar para vocês a sala, porque ali dentro da sala tem um objeto muito, muito particular. Vamos lá, vamos lá. Sala do Guilherme. Guilherme Marconi. Vamos lá. Lá, gente, olha, mostrando para você aqui coisas que você não imaginava da Rádio Vaticano, graças ao Silvanei. Aqui é a nossa sala de reuniões dos responsáveis, né? Os puxões de orelha, as programações. Enfim, aqui onde a gente discute o que nós vamos fazer durante a semana, referente naturalmente à atuação do Papa. Aqui que o magistério do Papa, né? A especificidade da Rádio Vaticano é a mensagem petrina, né? E o que nós vamos fazer durante a semana no que diz respeito à agenda do Papa. A gente analisa toda a agenda do Papa na segunda-feira e depois os trabalhos diários. Mas aqui o que queria mostrar para vocês, além de um pouco, essa é uma pintura interessante, porque tem realmente a história da Rádio Vaticano nos seus papas. Temos com Pio XI, certo. Atrás dele nós temos Marconi, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Então ela começa com Pio XI. Pio XI. Exatamente. Depois Pio XII e, na sequência, até chegar. Maravilhoso, bem ilustrativo. Agora, uma outra coisa. Vem. Aqui no ano de Vamos lá, gente. Vem comigo. Olha, curiosidades impressionantes. 1931 nasce a Rádio Vaticano. Essa é uma foto inédita. Pio XI,
Sim. O futuro Pio XII, que era secretário de Estudo, Olha! e Marconi atrás. Né? Essa é uma foto histórica. E esse é o primeiro microfone da Rádio Vaticano. Meu Deus, uma A raridade. curiosidade é em mármore. Depois nós temos os condensadores, que mais tarde foram criados. Mas, Gente, uma foto inédita. Está do dia 7/12. de fevereiro de 1931. Que- 12 de fevereiro de 1900. É 12 de fevereiro de 1900 e... Sumo Pontífice. Sumo Pontífice. Foi o que criou a Rádio Vaticano. Exatamente. Pio XI, né? Que foi quem deu vida à Rádio Vaticano. Puxa vida. Mas temos mais aqui, por favor. Aqui nós tínhamos, com o passar do tempo, alguns microfones. Certo. Condensadores, olha o tamanho dos microfones. Hoje a gente tem os microfones Gente. pequenininhos. Olha o tamanho. Isso era todo um condensador, né? Ah, que Isso aí cada papa teve o seu. Aqui nós temos alguns, não temos de João Paulo II, que deve estar girando o mundo. Esse aqui é Pio? Né? Esse é Pio XII. Pio XII. Pio XII. Esse é Pio XII. O que é isso, esse 80 aqui? Esse também é um tipo de microfone. Esse é um tipo de microfone que se colocava, está vendo ali na fotografia? É um outro tipo de... Sim. Direcional. Ah, vamos ver as outras fotos? Ou o que temos aqui? São João 23. 23 é um outro microfone, que não é esse, mas é o que ele usava quando dava as bênçãos, né? Principalmente da janela do seu apartamento pontifício. Gente, isso é uma viagem na história. Tem do outro lado, Silvanei. Desculpa a curiosidade. Aproveitando essa oportunidade única. Aqui não temos o de Paulo VI, porque deve estar fora em mostras, enfim. Aqui seria dedicado a eles. O que temos aqui era um dos suportes, né? Certo. E Paulo VI, quando vai visitar o nosso centro Santa Maria de Galéria, onde estão todos os transmissores e as antenas giratórias. São 420 hectares de antenas, com antenas... Não, desculpa, acho que eu entendi errado. Como é que é? 420 hectares, onde estão as nossas antenas. Misericórdia de Deus. Exatamente. Você pode imaginar que você tem que transmitir para o mundo inteiro. Nós temos uma antena giratória de 106 metros de altura. Eu vou lhe dar depois um material para que você possa ilustrar isso, o que significa essa antena giratória, né? E quando eu cheguei a trabalhar aqui à Rádio Vaticano, anos atrás, nós transmitíamos para o Brasil somente em onda curta. Creio que a rádio mais potente do Brasil é a Nacional de Brasília, com 500 kW em onda média. Nós transmitíamos naquele período em onda curta, com a somatória dos três transmissores, 1.200.000 watts. Era a energia que se consumia naquele período, recordo quando os nossos engenheiros nos falavam, era como se colocasse 3.000 lavadoras de roupa ligadas ao mesmo tempo. Meu Deus. Para vocês terem uma ideia do potencial que tinha. Enquanto a gente vai para o próximo, existe algum Papa que se destaca na comunicação? Claro, salvo São João Paulo II e dos antecessores. Esse é o que... João Paulo I, 23 dias, né? Exato, 33. 33 dias. Não vou esquecer que a idade de Cristo, 33. 33 dias. E a característica dele, principalmente as audiências da quarta-feira que vocês participaram, é que ele fazia um diálogo com as pessoas. Não levava um texto escrito, não uma meditação, mas era um diálogo, era uma catequese mesmo, no sentido de pergunta e resposta. Você não estava aqui? Não estava ainda não. Vim quando era João Paulo II. E numa dessas ele dizia que ele gostava de Pinóquio, das histórias em quadrinho, conversava com as crianças e perguntava se gosta de ir à escola. Não, você não gosta de ir para a escola, mas tem que... E usava toda uma abordagem, né, que para aquele período era revolucionária absolutamente. Era um pároco, como ele falava, não? Do meio rural que veio para Roma. O que tinha acontecido já
que era a expressão também de João 23. Ele veio de Milão, ele era de Veneza, patriarca de Veneza. Né? Patriarca de Veneza. Mas ele sempre se considerou um pároco do interior, né? Apesar de ser o patriarca de Veneza. E tem a grande cena ou imagem dele quando Paulo VI vai visitá-lo, né, a Veneza, e Paulo VI tira então a casualidade, veste João Paulo I, que não era João Paulo I ainda, quase como dizendo, eu estou entregando para você as rédeas daqui. É uma cena muito interessante. Sério? Vivida em Veneza, quando Paulo VI, num gesto, vamos dizer assim, espontâneo, tira sua casula e coloca então, para aquela época era uma coisa realmente admirável. E aqui temos a de São João Paulo II. Sim, São João Paulo II são algumas coisas que nós recebemos como prêmios por aquilo que foi feito através da Rádio Vaticano, né? Como Academia Internacional de Comunicação, enfim. E aqui, como quando João Paulo II fez o Rosário para as Famílias, né? Creio que foi quando venderam 1 milhão de cópias, no primeiro momento, né? Que para a Itália, naturalmente, muito. Para o Brasil também. Mas eu creio que o Parmanzó de 1 milhão para ele é na primeira. Mas é para dizer que a rádio sempre esteve muito atuante no que diz respeito à voz do Papa, porque a especificidade da Rádio Vaticano sempre foi. Nós temos os direitos autorais sobre a voz do Papa. CTV, a imagem, o Observatório Humano, fotografia e a Livraria Editora Vaticano, os textos. Portanto, tudo isso agora não existe mais, porque fazemos parte da grande secretaria e todos trabalham juntos agora. Estão compreendendo? Vamos lá, vamos seguir. Então chegamos aqui, meu Deus, mas que lugar maravilhoso. Bom, isso aqui é um pouco o que, vamos dizer, a gente vê de Roma quando tem um momento para subir até o 4º andar e ter essa visão. Vista maravilhosa, gente. Castelo Sant'Angelo, que é construído sobre o túmulo do imperador Adriano, portanto falamos do 1º século, né? Temos o Passetto. Dá para a gente até na ponta, né? Absolutamente. O Passetto tem uma coisa interessante. Por quê? Em 1870 houve a reunificação da Itália. Até então, nós tínhamos o poder temporal. Roma era dos papas, né? Quando nós temos a reunificação, o que acontece? O Papa não morava no Vaticano, não. Morava lá em cima. Chama-se Quirinal, onde mora hoje o presidente da República Italiana. Aonde você está falando? Aquele grande prédio lá em cima. Que ano? 1870. 1870. Mas o Vaticano já estava construído. Mas não era moradia? Não era. Era uma moradia, por exemplo, os Borgias moraram aqui, mas eram intermitentes, porque lá era mais fácil de se chegar, era o centro da cidade, né? Porque a primeira habitação dos papas foi São João de Latrão. Sim. Que é a Catedral de Roma. Papa é Papa porque é bispo de Roma. Certo. Né? Primeiro ele é bispo de Roma, depois ele é Papa. Então, e morava ali. Depois, com uma fuga para Avignon, quando foi para Avignon, depois de 70 anos de Avignon, quando volta, a área de São João de Latrão era uma área depreciada. Então se dirigem para aquele lugar que chama-se Quirinal. É o Palácio Quirinal, onde hoje é a residência do presidente italiano. Aí ele morava lá, só para continuar um pouquinho? Perfeito. Depois, o que acontece? Com a reunificação da Itália, acaba-se o poder temporal, o reinado, né, papado. O que acontece? O Papa se isola. Estamos falando do Papa? Deixa eu me recordar, um pouco antes de Leão XIII. É mais ou menos aquele período lá, um pouco antes de Leão XIII. E o que acontece? Estando lá, ele sai de lá, vem para cá e se isola, porque houve uma diatriba muito grande entre essa nova realidade italiana, da Itália que nasce, e do Vaticano, que não era reconhecido como um Estado. Né? E o Papa se isola e diz, sou refém do meu próprio país. E por 70 anos nenhum Papa colocou os pés em território italiano. Você escutou, gente? 70 anos. Passava pelo Passetto e vinha ao Castelo Sant'Angelo, onde nós temos, na última parte, os aposentos pontifícios até hoje.
Hoje virou um museu, é o Museu do Estado, e lá nós temos os apartamentos papais. Ainda é o Papa Os apartamentos, mas faz parte do museu. museu. E o Papa então passava por esse passeto, que seria esse grande muro, que leva do Castelo Sant'Angelo ao Palácio Apostólico. Então entende por que por 70 anos? Claro, também teve antes as questões de fuga, o Borgia fez uma fuga, tivemos problemas com os sarracenos na época. No ano de 1506, se eu não me engano, era quando invadiram Roma, o Papa se refugiou aqui, fugindo exatamente pelo passeto, que já existia naturalmente, né? Existia, o Papa salvou-se. Né? Inclusive tem um dia no ano que eles fazem uma homenagem àqueles que morreram para salvar o Papa. Então interessante que o Papa não pisava em solo, isso mais no final, e andava por esse passeio. Está vendo essas frestas? Né? Ali é uma espécie de um túnel. O Papa nem se via o Papa passar, ele ia diretamente para dentro. Naturalmente podia passar por cima. Hoje uma parte desse acesso é permitido, porque faz parte acho que 80 metros do lado de cá, da parte da Itália, e essa parte que pertence ainda ao Vaticano, não é? Exatamente. Uma curiosidade, por ser, digamos assim, binacional esse muro, os fios, tudo aquilo que das linhas que nós temos da Rádio Vaticano, que vai para o Palácio Apostólico ou vai para a Palatina que vocês conheceram, passa por dentro do muro para evitar o problema de competências. E só para dizer também que foi visitando aqui que Dan Brown fez a grande epopeia do Entre Anjos e Demônios. Foi visitando aqui que ele teve a inspiração. Então, veja, o Rádio Vaticano, olha aqui, vamos pensar no Guadalupe, vamos pensar no a nossa visão, mas tá maravilhoso. Aqui é a visão que se tem. A Ponte dos Anjos, que é a ponte mais famosa de Roma, né? Com anjos da escola de Michelangelo ainda. Né? Que tem os instrumentos dos peregrinos, não era? Foi a primeira ponte dos peregrinos, que tem... O acesso ao Vaticano era por aqui. Que tem a coroa, que tem os pregos, o martelo. E aqui nós temos de frente o rio. O rio Tibre, o Tevere em italiano, Tibre em português. E um pouquinho mais para frente nós temos duas grandes cúpulas ali. Ali nós temos a Praça Navona, onde nós temos a Embaixada do Brasil, dessa vez junto ao governo italiano. Bom, depois desse respiro histórico, maravilhoso que Silvonei nos proporcionou, nós vamos adentrar ao lavoro, ao trabalho de toda essa equipe que manda o material para todo o mundo. Agora eu quero falar um pouquinho aqui do estúdio onde ele trabalha, Silvonei José Protz, natural da onde? Guarapuava, Paraná. Gente, o paranaense aí no Vaticano. Foi lá que começou? É na rádio da minha diocese de Guarapuava. Eu trabalhei ali quase 3 anos. Eu tinha entrado na universidade e fui convidado então para trabalhar na rádio de Guarapuava. E num segundo momento eu fui para a Rádio Aparecida, onde eu fiquei 3 anos e meio. Da Rádio Aparecida eu fui para Angra dos Reis e Rio de Janeiro, trabalhei também ali e voltei da realidade de Angra do Rio para Pato Branco. Pato Branco, onde tem televisão, rádio. Eu fui justamente convidado, porque eu trabalhava para a Manchete no Rio, fui convidado pelo Frei Nelson em Pato Branco, quando eles estavam começando a TV em Pato Branco, se eu não gostaria de voltar ao Paraná. E como que você veio parar aqui em Roma? Pois é, eu vim fazer um curso de marketing político, aqui em Roma, tinha um curso muito importante naquele período, e encontrei aqui o padre Ronaldo Pelaquim, que tinha me levado para Aparecida, junto com o padre César Moreira, são grandes amigos da gente hoje, e encontrando, ele estava fazendo cinema, voltei para o Paraná e algumas semanas depois ele me liga dizendo, olha, estou assumindo a Rádio Vaticano, quero saber se você não gostaria de trabalhar comigo. Mas como meus projetos, meus planos eram outros, tinham tantas ideias na cabeça, eu no primeiro momento disse, eu aceito por 6 meses, porque a ideia era de terminar e fazer outros cursos, e depois de 6 meses voltar ao Brasil. De 6 meses, foram mais 6 meses, mais 6 meses, e agora são quase 28 anos. Qual é a sensação de você, brasileiro,
a responsabilidade de passar a mensagem para nós. Agora, falando do ponto... Já falamos com o ministro da comunicação, Monsenhor Dário Viganò, falamos com o vice-ministro, Monsenhor Lúcio, mas aqui nós estamos falando de um brasileiro, um paranaense, e eu queria saber como que é essa sensação, de ser a voz do Papa. Eu uso essa palavra brincando, mas é verdade. Tanto que a nossa equipe aqui não o conhecia no Brasil já, mas a sua voz é inconfundível. Como você sente isso? Olha, certa vez, com João Paulo II, a gente conversava depois de uma viagem, era padre ainda Lombardi que estava conosco, e falou para ele, um tom de brincadeira, falei: Santidade, o senhor não tem a sua voz no Brasil, mas tem a voz desse jovem. Eu era jovem, vamos dizer assim. E Papa João Paulo II disse: a minha voz não é tão bonita como a sua. E o mesmo fato aconteceu com Bento XVI, quando no dia em que assinou o acordo entre Brasil e Santa Sé, o presidente Lula estava aqui, eu estava junto nessa assinatura, e o Papa Bento XVI veio nos cumprimentar e mais uma vez, padre, então, Lombardi disse: Santidade, o senhor não tem voz do Brasil, mas tem a voz desse senhor. Daí ele, mais uma vez, também dizendo: naturalmente, a sua voz é muito mais bonita do que a minha. Falei: não, Santidade, mas falou. E ficou essa identificação, né? Eu creio que é uma coisa interessante agora com o Papa Francisco também. Mas são 28 anos que nós comunicamos. Talvez por causa disso a voz entrou um pouco na cotidianidade das pessoas. Então, ser para mim é um grande privilégio, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade enorme, né? Grande privilégio, mas uma responsabilidade que não sei se mereço, mas que eu procuro todos os dias com a minha equipe fazer com que o nosso trabalho seja o melhor possível, olhando para a nossa realidade do Brasil, olhando para as pessoas que estão lá, que esperam alguma coisa do Papa, a mensagem do Papa, o incentivo, a esperança que esse nosso Papa dá, que também João Paulo II, Bento XVI nos trouxeram. Então, eu vejo como uma grande missão, para mim não é um trabalho, né? Eu passo a maior parte da minha vida aqui dentro, tenho a minha família, mas a maior parte da minha existência está aqui dentro, porque o Papa, principalmente agora, Francisco, ele não para, né? Nos dá surpresas todos os dias e devemos nos reinventar na comunicação diária. Muito bem, então nós estamos no estúdio aqui Intercontinental. Quais os programas que são oferecidos para o Brasil? Nós temos uma realidade, digamos, bastante articulada daquilo que nós produzimos aqui. Primeira coisa, nós somos, na especificidade da rádio, o canal para chegar até a realidade local das nossas igrejas, levando o magistério do Papa, né? Junto com isso, nós temos uma preocupação muito grande, que é a atuação da Santa Sé no mundo, as igrejas no mundo, a igreja no Brasil. Nós existimos porque existe a igreja no Brasil. E depois, aquilo que diz respeito ao homem. Isso é importante, né? O homem é o centro de tudo. Repartimos sempre, iniciamos novamente do homem. Então, nós temos um boletim de informações todos os dias que nós produzimos para a Rede Católica de Rádio, Milícia, que são pequenas pílulas que nós mandamos para eles, para facilitar o trabalho. Depois temos um boletim de 15 minutos, que é mais abrangente para quem não quer colocar o nosso programa de meia hora, né? Temos essa programação de meia hora, mais exatamente 27 minutos, que vai ao ar às 8 da manhã, o boletim às 7, às 8 o programa. Às 2 da tarde temos um novo programa, sempre horário de Brasília, e a repetição que vai às 21h30, horário também de Brasília. Isso é a programação normal que nós fazemos. Depois temos mais 2 programas semanais, na quarta e na quinta, que é Porta Aberta na quarta, que é o fruto do jubileu. Nós estamos continuando com a Porta Aberta do Papa. E na quinta-feira, o Romaria. Romaria é uma ideia que nasceu já no ano 2000. Romaria caminhando juntos neste terceiro milênio. Era a ideia ainda de uma peregrinação. Quer dizer, aconteceu o jubileu, mas
terminou o ano, mas a nossa romaria continua, né? Aquela ideia de romaria, porque romaria? Romaria vem de ir a Roma, né? Que é uma peregrinação que não termina. Junto com isso, nós temos uma preocupação também, né, de produzir matérias específicas. Por exemplo, na segunda-feira nós temos matérias dedicadas à juventude e à evangelização na América Latina. Na terça-feira, um programa dedicado à saúde preventiva. Temos a atualidade, temos a história do Vaticano II, temos a história da Igreja, temos a preocupação com o documento de Aparecida, temos a preocupação com as missões no mundo, o que a Igreja faz no mundo. No sábado eu escrevo sempre um editorial sobre um evento que o Papa participou ou vai participar, ou um evento que está acontecendo a nível de igreja no mundo, não somente de igreja, mas aquilo que diz respeito ao homem, né? Por exemplo, agora na próxima semana, naturalmente, é Colômbia. O Papa vai à Colômbia, então nós vamos falar o que a Colômbia representa nesse momento, já que o Papa vai até a Colômbia e, num certo sentido, vai a toda a América Latina. Então, é isso que a gente procura focalizar e ser uma ponte, quem sabe traduzir um pouco a realidade do magistério do Papa com palavras muito simples para que as pessoas possam, digamos assim, interagir com esse novo momento da igreja. Falamos para a Dona Maria, que está sentada no último banco, assim o doutor do primeiro banco vai entender também. Para finalizar, a pergunta que não quer calar, Silvonei, evangelizar é preciso? Aí de mim se não evangelizar, né? Evangelizar é ligado com o evangelho. O que seria evangelizar? Levar uma boa nova que nós temos há 2000 anos e que ainda é uma boa nova que temos que redescobrir todos os dias. O sentido, eu creio, de evangelizar é isso. É recordar que alguma coisa aconteceu 2000 anos atrás, que alguém se fez carne por nós, né? Um amor maior impossível, e que nós temos a obrigação, nós que acreditamos, nós que vivemos esse amor, de partilhar. Evangelizar é isso, partilhar aquilo que nós, quem sabe no nosso pequeno mundo, descobrimos e temos a obrigação de levar as pessoas que ainda estão carentes desse amor tão profundo, desse amor incomensurável que Deus nos deu, que Deus nos dá e que sempre nos dará. E eu creio que é justamente isso. Evangelizar é compartilhar alguma coisa que nós recebemos de graça e de um amor incomensurável. Amém. Ringrazio Gustavo Messina che ci assiste per la parte tecnica e Silvia Giovanrosa per la parte redazionale. Senza di loro non sarebbe possibile andare in onda, ma vedo in questo momento del movimento qui nella regia, intravedo il collega Silvonei, che è il responsabile del programma brasiliano della Radio Vaticana, insieme a degli ospiti con una telecamera, un microfono, tutta un'attrezzatura. Ecco, Silvonei, perché non entri in studio e ci dici che cosa sta succedendo in questo momento? Perché c'è tutto, appunto, vedo tutta una situazione. Ecco, facciamo entrare il collega Silvonei, che è brasiliano, è responsabile del programma brasiliano. E presentaci i tuoi ospiti. Grazie dell'invito, grazie veramente. Allora, noi siamo qua con padre Manzotti, Reginaldo Manzotti, fondatore di una TV in Brasile e di una catena immensa di radio in Brasile. Lui, solo per dire Fabrizio, lui produce un programma che va in onda in 1536 emittenti di radio in Brasile. Sì, sono delle realtà inimmaginabili per noi, enormi, certamente. Stanno facendo una visita a noi, a tutta la segreteria per la comunicazione. Siamo stati con Monsignor Viganò, con Monsignor Ruiz, abbiamo conosciuto un po' quelli che tu conosci molto bene, la palazzina, i giardini, cioè tutta la realtà della comunicazione in questo momento che stiamo trasformando, né? Questa rivoluzione che sta succedendo in questo momento. E adesso l'ultima parte è la Radio Vaticana. Radio Vaticana che è molto sentita in Brasile attraverso dei nostri programmi, ma la cosa più importante è che loro sono quelli che ci aiutano ad arrivare. Esatto, questo lo dobbiamo dire bene ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, perché le trasmissioni del tuo programma brasiliano, vengono ritrasmesse dalle radio
emittenti locali in Brasile. Questa è una grande possibilità che la tecnologia ci offre. Assolutamente, questo aprire questa finestra che noi troviamo già aperta attraverso questi emittenti di radio ci fa arrivare in modo veramente stupendo. Questo è una bellissima realtà che noi abbiamo in Brasile, che sta crescendo ancora, perché noi solo... credo, non so se il padre Reginaldo può dirmi, credo abbiamo più o meno 400-450 emittenti cattoliche in Brasile, però lui parla a 1536, che vuol dire che altre 1000 sono io voglio laiche. sapere una cosa però, in generale, ecco, parlando in generale, che tipo di programmazione c'è? Padre Reginald, per esempio, lui che tipo di programmazione ha? Solo religiosa o anche temi laici? Che tipo de programa você faz? O meu programa é escuta, atendimento ao ouvinte e novenas e leitura orante da palavra de Deus. È un discorso di domande, di risposte che lui fa con gli ascoltatori in diretta e una lettura orante, e si vive questa dimensione anche con il problema della gente. Sì, 11 anos de programa e 11 anos que tenho e segundo alguns são 50 milhões de pessoas que acompanham o programa Experiência de Deus. Allora, Fredo, che traduco questo, lui fa questo programma da 12 anni e si chiama Esperienze di Dio, e è un programma che secondo dicono i dati arriva a 50 milioni che è tutta di persone. l'Italia praticamente. Esattamente, che stavo per dire. Ed è una piccola realtà brasiliana, diciamo il Brasile ha 210 milioni, però è una realtà della radio ancora, noi già abbiamo parlato qua con te in questo tuo programma, è una radio molto presente, la radio ancora è l'amico che parla l'orecchio. Sì, questa è una delle grandi differenze, credo, no, tra l'Italia e il Brasile, dove anche la realtà dell'alfabetizzazione è diversa e poi le distanze che sono immense, quindi l'utilizzo della radio è diverso dal nostro. Assolutamente, noi abbiamo 8.000 chilometri dal nord al sud del Brasile, potete immaginare come andare di qua a New York. Siamo sempre in Brasile. Esattamente. Bene, grazie davvero di questa. Vi ho fatto fare questa incursione perché è un modo per approfondire anche qui una tematica di cui di solito non si parla. Eu agradeço, e se alguém quiser saber mais da obra Evangelizar é Preciso, por favor, padrereginaldomanzotti.org.br. Obrigado. Agradeço. Molto bene, se qualcuno vuole sapere un po' di più dell'opera anche di padre Reginaldo Manzotti.org.com.org, giusto? Grazie. Una realtà bellissima, ci ho portato qua per farti vedere un pochettino e ti ringrazio ancora. Io ho approfittato della vostra presenza proprio e vi ho rubato e vi ho fatto entrare perché mi sembrava importante. Grazie Fabrizio. Bene. Molte grazie. Bom, começamos aqui, terminamos aqui, nos despedimos agradecendo esse Padre Missão e de modo particular que foi a Rádio do Vaticano. E muito agradecimento ao Silvonei por toda essa disposição, ele que tem muito trabalho, está preparando o material agora para Aparecida, 300 anos, professor, radialista, e eu digo, se dispôs em vários momentos, várias horas que ele gastou conosco com a obra Evangelizar. Nosso muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês, obrigado a vocês que estão ali suportando a gente do outro lado também, nos ouvindo e rezando junto com o Papa. Eu creio que isso é uma coisa muito importante. Agradeço essa parceria que vocês têm conosco, seja com o Centro Televisivo, seja com a Rádio Vaticano, mas agora com a Secretaria para a Comunicação. Que essa amizade cresça, né? E que evangelizar será sempre preciso, numa dimensão ainda muito maior. Um abraço de todos os brasileiros. Nos despedimos aqui, até a próxima, Padre Missão.